Olá! Bom, o nosso tema, né, que a gente bate, né, estamos batendo na mesma tecla, é a diferença entre animais e homens na informação molecular. Muito bem. Este vídeo é destinado aos colegas, às colegas, né, os amigos e as amigas que têm um conhecimento assim, né, da filosofia oriental, de aspectos da filosofia oriental, né, de alguns ramos, como por exemplo da teosofia, né, da Blavatsky, da antroposofia do Steiner, né, das astrologias, inclusive na sua parte ocidental, né, então que tem essa mente mais, vamos dizer, espraiada, né, para essas pessoas, né, esse vídeo é dedicado a elas. O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: quem tem a vivência do conhecimento oriental acredita que existe uma diferença enorme entre animais e homens. Acredita que existe uma diferença enorme, uma colossal diferença entre animais e homens. Muito bem. Entre o macaco, inclusive o macaco, e nós humanos. Muito bem. Diferentemente do conhecimento ocidental ortodoxo, né, que se funda na biologia atual, né, ortodoxa, né, para a qual o homem é um animal um pouco mais, relativamente mais evoluído que os animais, vamos dizer assim. Tá? Então o ser humano não existe uma diferença qualitativa, estrutural, né? É um prolongamento da vida animal. Tá? E para nós orientais não é isso, não existe uma diferença. Então o primeiro ponto que eu quero destacar na pesquisa, na investigação da diferença animal-homem, é que existe uma diferença enorme entre animais e homens, para nós. Segundo ponto, é que essa diferença, ela foi elaborada no início do universo manifestado. Entendeu? Quer dizer, não foi elaborada ao longo, durante, né, ao longo do processo evolutivo. Não. Ela existe antes. Né? Essa diferença entre animais e homens, essa big diferença, ela foi determinada antes. Ou seja, no início, no limiar do universo manifestado, já havia definido, né? Já estava definida essa diferença. É a diferença primordial, AH, entre animais e homens. Tá? Essa diferença ela foi estabelecida pelos querubins, que são entidades espirituais, né? Acho que vocês sabem, né? Que estão próximas à divindade, né? Que receberam, né, essa ideia dos serafins. Os serafins são os seres mais próximos da divindade. Né? Tá? Da divindade. A gente não pode falar o nome, não é mesmo? Então essa divindade passou uma ideia, essa certa ideia do ser humano. Passou né, para os serafins. E os serafins emitiram essa ideia para os querubins que projetaram essa ideia. Então foi feito um projeto. Né, os querubins foram os arquitetos da construção da gênese do homem. E por tabela dos animais. Tá? Então, isso foi feito antes, no início do processo evolutivo. Inclusive no início do processo evolutivo. Né, nas suas diversas dimensões. Tá? Muito bem. Uma outra coisa é que essa diferença é uma diferença que está, vamos dizer, que ela se manifesta, certo? Inclusive nos corpos físicos, hoje, de animais e homens. Essa diferença está no corpo físico de animais e homens hoje. Porque ela é primordial, ela permanece embaixo. Tudo que está lá atrás, no primórdio, está no mais fundo, né, dessas entidades hoje. Então, no mais fundo de animais e homens hoje, existe impregnada essa diferença. Certo?
nos corpos físicos, inclusive nos corpos físicos de animais e homens. Seria um contrassenso achar que os querubins projetaram essas diferenças apenas para que se revelassem através dos corpos sutis do homem. Assim nós não teríamos chance de descobrir essa diferença. E, portanto, de não entrar na era de Aquário. Certo? Muito bem. Então, o que acontece? Existe essa diferença. Certo? Ela está escondida. Até hoje ela está escondida. Mas ela está lá no fundo. Tá? Uma coisa é que ela está no fundo do corpo físico, no mais íntimo, ou seja, no nível genômico. Entendeu? Ela tem que estar no nível genômico, essa diferença. Também no nível genômico, entendeu? Ela também está nos corpos sutis do ser humano e dos animais. Mas no corpo mais denso, esse corpo físico, ela também está. Como não? Afinal, o genoma contém a história, a memória do ser humano. Tá? Em todas as suas dimensões, lógico. O efeito delas, certo? Se esparrama no genoma, mas na profundidade, que um dia será descoberta. Tá? Que esse é o tema nosso. Né? Tá? Então, primeiro, existe uma diferença colossal. Essa diferença ela foi estabelecida, né, por entidades espirituais superiores no início do universo manifestado. E ela acontece hoje, inclusive, nos corpos físicos e no seu nível genômico. Corpo físico sem genoma não existe. Tá? Não existe corpos físicos, por exemplo, de animais e homens sem genoma. Não é impossível. Então, os querubins não iam fazer ter esse esquecimento. Né? Eles são seres. Muito bem. Como que nós podemos, né, estabelecido esse esquema de 3 passos, né, que existe a diferença, né, a diferença é primordial, ela foi lá estabelecida no início e que ela hoje ela está em nós, escondida, né? Como que nós podemos chegar até ela? Né, que ela está lá no primórdio e do mais fundo. Como que nós podemos chegar até ela? Tá? Existe alguma pista? Né? Bom, gente, existe pista, sim. Certo? A Helena Petrovna Blavatsky e o Rudolf Steiner, eles falam, não tanto a Helena na síntese da doutrina secreta, em alguns dos volumes, certo? E o Steiner em algumas apostilas sobre as hierarquias superiores, inclusive querubim, certo? E a formação do homem, né? Existem apostilas sobre isso. Então, eles expõem claramente que o evento máximo, né, primordial, o evento que está no colo de Deus e que serviu de base para a gênese do homem e dos animais, esse evento que está no início do universo manifestado, se chama Círculo de Animais, animais privilegiados. Ou seja, é o zodíaco. Na realidade são 2 zodíacos. Tá? O zodíaco oriental e o zodíaco ocidental. O oriental vai de rato a peixes, o ocidental de Áries, carneiro, de rato a porco, né, javali, e o ocidental vai de Áries, né, carneiro, a peixes. Tá? São círculos, são 2 círculos de formas animais que na realidade são um círculo só. É um duplo círculo, um duplo zodíaco. Né? Este é o evento que está no colo de Deus, é o principal. Né? Em relação a ele, né, essa diferença, então, entre animais e homens, que foi estabelecida no início, deve estar embutida neste fato, neste duplo zodíaco, duplo signo. Tá? E o que é duplo signo? O que é esse signo? O zodíaco. O zodíaco é o ponto de encontro. Né? Antes de tudo, o zodíaco é um fato genômico. Entendeu? Porque não há formas animais
mesmo arquetípicas, como as zodiacais, sem os correspondentes genomas. Vocês concordam? O querubim não ia fazer, né? Os querubins não iam fazer esse absurdo desse esquecimento de que a forma subentende o genoma. Entendeu? Não é possível, né? Não é possível. Nós ainda vamos, mas os querubins não. Certo? Então, o duplo zodíaco é um evento genômico. Genômico. Tá? Concreto. Físico. Concreto. Visível. Por instrumentos. Tá? Investigável. Né? Então, esses dois círculos de formas animais, eles são eventos genômicos. São círculos de genoma. Não é um absurdo que estou falando, tá? Você compreende? É só a gente seguir essa linha de raciocínio. Muito bem. Que outros têm, né? Outros têm. Estão tendo também, tá? Então, outra coisa. O que é o zodíaco? O zodíaco é o ponto de encontro, gente, dos animais dentro de nós com os animais fora de nós. Olha que interessante. É o ponto de encontro, né? É o evento de encontro dos animais dentro de nós com os animais fora de nós. Por exemplo, eu sou do signo de peixes, certo? Eu tenho uma filha taurina, né? Então os animais, né, estão dentro de nós, dentro de mim e dentro dela. O peixe está dentro de mim, o touro está dentro dela. Tá? Mas no animal touro, também, o animal touro também está ali, né? Está na pastagem, né? Está vendo o animal touro. Tá? E o peixe também está ali no rio, no oceano. Né? Então os animais, é o ponto de encontro dos animais dentro de nós e fora de nós. Né? Eu vou numa pastagem, eu vejo, ou eu vou na beira de um rio, eu vejo um peixe, né, uma tilápia, e falo, poxa vida, tá, ali está um peixe e tem outro peixe aqui dentro de mim, ali está um peixe fora de mim. Então é o encontro dos animais dentro de nós com os animais fora de nós. Né? A minha filha taurina, ela é impetuosa, é o signo de touro. É o animal touro que está ali no pasto também é impetuoso. Então é o encontro dos animais dentro de nós com os animais fora de nós. Né? E sendo um fato genômico, ele deve conter o segredo da macrodiferença genômica entre animais e homens. Dessa diferença primordial. Tá certo? Essa diferença ela é importante hoje porque a gente precisa mudar, que nem eu tenho feito nos vídeos, de mudar de paradigma. Né? Nós não vamos entrar na era de aquário sem mudar o paradigma. Vocês entendem? Todos os absurdos que nós estamos vendo hoje, né? Na televisão, nas mídias, as guerras, né? A briga entre religiões, né? As indústrias de armas faturando, etc, etc, nessa superficialidade, esse ambiente de competição total, né? Em todos os lugares, competição. Então isso tudo vai acabar. Agora só vai acabar se as biólogas e os biólogos, né, descobrirem nas profundezas genômicas uma diferença substancial entre animais e homens. Diferença de qualidade. Entendeu? Em particular, eles vão descobrir, investigando os períodos gestacionais de animais e homens. Tá? Até agora, até o momento, né, até hoje, para a biologia, né, não existe diferença entre animais e homens, porque nos períodos gestacionais de ambos, né, no período da formação das formas, certo? As entidades genômicas são iguais. As que atuam nos animais atuam nos homens, essas entidades genômicas. Tanto os genes, aqueles que a gente conhece, que aprendeu no ginásio, né, do preenchimento das formas, quanto os genes determinantes das formas, né, que a biologia evolutiva do desenvolvimento descobriu desde 1980 para cá. Entendeu? Então as entidades genômicas que atuam nessas duas dimensões atuam em animais e em homens. Agora as biólogas vão chegar no futuro, certo? Há entidades genômicas que atuam só nos animais, não nos homens. Nos homens atuam depois do período gestacional.
certo? Então isso tudo que eu estou falando agora está exposto no site, né, A Diferença Animal Homem no DNA, não sei se sai aqui, gente. Acho que vocês já conhecem, eu tenho feito tanta divulgação. A Diferença Animal Homem no DNA.com.br. Tá? Nesse site é exposta a diferença, uma perspectiva da diferença arquetípica entre animais e homens. Olha bem. É uma diferença que foi baseada na observação dos animais privilegiados, ou seja, dos zodiacais. Tá? Inclusive de cachorro, de caranguejo, de touro, né? De cavalo, de carneiro. Tá? Então, nos aprofundando nessa observação desses animais, tá? A gente mostra no site como nós chegamos numa perspectiva da diferença entre animais e homens, que é uma arquetípica. A diferença arquetípica, ela está nas profundezas genômicas. Sem ela não haveria nem genoma. Tá certo? Entendeu? Então, eu peço para as duas coisas. Primeiro, para quem tiver paciência de assistir esse vídeo, né, e ver alguns outros que eu fiz, que a gente fez, né? Eu não estou sozinho. Tá? Entendeu? Então, eu pediria para compartilharem, né? Sem medo, sem receio, entendeu? Porque a diferença de homem ao homem é um tema-chave. Ela não vai mostrar que nós, homens, somos superiores aos animais. Vai mostrar que nós, finalmente, somos responsáveis por eles, né? E pelo planeta. Né? E vamos mudaremos as biólogas fazendo isso, os biólogos, nós vamos mudar de paradigma, gradualmente, né? da competição, da sobrevivência do mais apto, né? Para o da cooperação, da sobrevivência de todos. Né? Entendeu? Então é interessante que as pessoas se atenham a esse tema da diferença animal-homem. Né? Deem um pouquinho de atenção, certo? No sentido, inclusive, de compartilharem. Porque pode ser que um outro biólogo, uma outra bióloga, entende? Inclusive alguém que goste, que tenha interesse em zodíaco, né? Essa palavra astrologia, tá? Que não tenha, né? Esse preconceito. Entendeu? Então, esse pessoal vai espalhar para outro, no final tem outros que estão trabalhando também no mesmo tema. A gente só pode se encontrar, né, nesse tema com esse tipo de união, né, das pessoas, de mais gente. Né? Não é possível que esteja acontecendo só nessa sala esse tema, né, o desenvolvimento desse tema. Né? Aqui está a Mia, entendeu? Eu acho que não pode ser, não pode, entendeu? Tirando informações. Mas eu acho isso. Se vocês puderem compartilhar, né? Para biólogos, deve ter, vocês concordam muito mais. Eu não tenho cancha para isso. Eu não nasci para divulgar, entendeu? Então, se vocês divulgarem o tema, vocês vão estar ajudando. Né? Pode ser que outra pessoa se anime, se estimule a se dedicar a alguma da área da biologia. Né? Tá certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: quem tiver condições de colaborar com o tema, né, eu tenho um Pix aqui embaixo, né, certo? Porque eu vou continuar, né, tem muito conteúdo exposto, né, e eu não monetizo, né, porque eu não tenho estrutura para isso. Sabe, minha cabeça, meus neurônios não se adaptam a isso, entendeu? E eu não estou tendo assim muita possibilidade de achar alguém que faça isso, assim, que entenda da coisa, né? Entendeu? Então eu ponho o Pix assim para, se você, olha a briga aí, se vocês acharem, né, que os conteúdos são interessantes, são úteis a vocês, né? Tem uns 5 sites aí, né, sobre o mesmo tema, tá? Então é muito conteúdo, né? Vocês colaborarem um pouquinho aí com o tema, tá certo? No mais é isso. Eu vou fazer outros vídeos semelhantes a esse, né? Pode ser uns outros mais refinados, um pouquinho melhor. Né? Esse aqui está muito caseiro, mas vai assim mesmo. Tá? Obrigado a todos e a todas.